Oi, tudo bem? Eu já vi muita confusão sobre o Tesouro Direto, e a principal delas é quando eu escuto que alguém diz que investe no Tesouro Direto. Tá bom, né? Tu investe no Tesouro Direto, mas em qual título? Será que é no Selic, no IPCA, no pré-fixado? Tu também tem essa dúvida? Não sabe muito bem em qual título que se investe no Tesouro Direto? Ou talvez nem saiba que existem diferentes títulos, nem sabe muito bem o que é o Tesouro Direto? Pois bem, se tu tem todas essas dúvidas, fica aqui comigo no vídeo que eu vou te explicar tudo. Meu nome é Jefferson Ehrhardt, criador do canal Finanças Direto ao Ponto, e hoje eu vou te falar 3 coisas, tá? Primeira delas, o que é o Tesouro Direto? Segundo, como que tu investe no Tesouro Direto? E terceiro, qual o título para cada objetivo que tu tem? Antes de falar do Tesouro Direto, eu preciso te explicar rapidamente o que é a renda fixa, que basicamente é tu emprestar dinheiro para alguém, alguma instituição. Tem 3 formas de tu emprestar dinheiro. A primeira delas é através de CDBs, LCIs, LCAs e outras dessas letrinhas que tu empresta para instituições financeiras, como bancos e financeiras, né? E nisso tu é protegido pelo FGC. Existe também uma forma de tu cortar esse intermediário e tu emprestar diretamente para empresas não financeiras. Então daí tu vai emprestar através de CRIs, CRAs e debêntures. Nessa forma, tu não tem a proteção do FGC. E a terceira e última forma que tu pode emprestar dinheiro para alguém assim, é emprestando dinheiro para o governo federal, através de títulos públicos ou do Tesouro Direto. Essa é a forma mais segura, porque o governo federal ou os títulos soberanos são os mais seguros que existem em qualquer país. Então, no caso, aqui é a forma mais segura de investir, tá? Porque, querendo ou não, se o governo precisar de mais dinheiro, ele emite mais dívida e acaba te pagando. Então ele só rola a dívida, né? Ele pega uma dívida hoje para te pagar e vai pagar essa dívida só lá na frente. Então é super seguro. E entrando um pouco mais nessa forma de tu emprestar dinheiro para o governo federal, a gente tem 2 alternativas, que são os títulos públicos e o Tesouro Direto. Como assim, né? Na verdade, tudo isso é uma forma de tu emprestar para o governo, mas o Tesouro Direto é uma forma facilitada de tu fazer isso. O Tesouro Direto é uma plataforma em parceria com a B3, que também cuida da Bolsa de Valores, né, aqui do Brasil, onde facilita tu emprestar dinheiro para o governo federal com uma taxa bem baixa de administração, que é de 0,20% ao ano. E para investimentos no Tesouro Selic de até R$10 mil por CPF, é isento essa taxa, tá? Mas só para tu entender que emprestar dinheiro para o governo federal através do Tesouro Direto é só uma forma bem pequena de todo o dinheiro que o governo federal pega emprestado, tá? Caso tu não saiba, o Brasil deve muito dinheiro. A gente tem uma dívida PIB enorme, né? Próxima de 80%. Então, vamos dizer assim, a dívida pública do Brasil é em torno de 6 trilhões de reais. E se a gente for pensar, a parcela do Tesouro Direto é aproximadamente 100 bilhões. Então, aproximadamente 2% de toda a dívida do Brasil é através do Tesouro Direto. O restante são os títulos públicos que, basicamente, são os bancos que emprestam dinheiro para o governo, né? Então, se tu pensar bem assim, aqueles fundos de bancos tradicionais com altas taxas de administração e uma baixa rentabilidade, olha, grande parte deles é emprestando dinheiro para o governo. Ou seja, tu investe no banco que ele está emprestando dinheiro para o governo e às vezes tem uma taxa de administração um pouco mais alta. E talvez investir diretamente pelo Tesouro Direto se torne mais rentável do que investir nesses fundos de investimento. E um benefício de tu investir através do Tesouro Direto é que tu consegue resgatar o teu investimento às vezes no próprio dia, tá? Se tu solicitar o resgate até às 13 horas, tu consegue o dinheiro no mesmo dia. Caso solicite esse resgate após as 13 horas, o dinheiro estará na tua conta no próximo dia útil. Se tu não é inscrito aqui ainda no canal, já te inscreve e ativa as notificações que eu falo sobre investimentos, tá? Toda segunda-feira às 19 horas. Para tu investir no Tesouro Direto, tu precisa de uma corretora. Putz, Jefferson, mas eu só tenho um banco tradicional. Sei lá, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa, Banco do Brasil. Então, não tem problema, tá? Qualquer um desses bancos também tem a sua própria corretora. Então, tu consegue abrir uma conta na corretora da Caixa, do Banco do Brasil, do Itaú, de qualquer um desses bancos, tá? E daí, tu pode investir diretamente no Tesouro Direto, sem nem precisar ficar perguntando para o seu gerente do banco se é um bom investimento ou não. Porque com os vídeos que tu assiste aqui no canal,
olha, tu já tem muito conhecimento sobre Tesouro Direto, tá? E se tu quiser saber um pouco mais, tem essa playlist aqui que eu falo muito sobre Tesouro Direto. Também existe a minha mentoria de Tesouro Direto e minha consultoria individual, caso tu precise, tá? O link fica aqui na descrição de todos os meus vídeos. E uma coisa para tu ficar muito atento, tá? O gerente do teu banco ou o próprio banco não ganham nada se tu investir no Tesouro Direto, porque a taxa de administração vai para a B3, que é a plataforma para tu investir diretamente nesses títulos públicos. Então, pode ser que o gerente fale que não vale a pena, que é ruim investir no Tesouro Direto e pode sugerir um desses outros fundos de investimento que eu comentei, que investem em títulos públicos, só que cobram uma taxa de administração um pouco maior. Eu já tive um cliente que o gerente sugeriu exatamente isso. Em vez de investir no Tesouro Selic, que tem uma taxa de 0,20% de administração se tu passar de 10 mil investidos, ele estava sugerindo um fundo de investimento que investia 99,5% em Tesouro Selic, só que cobrava 1,8% de taxa de administração, e dizia que o Tesouro Selic era muito arriscado. Então, fique muito atento com isso, tá? E quando eu digo que tu pode ficar na corretora do teu banco tradicional, é verdade. Mas eu indico tu abrir conta em corretoras que têm uma variedade maior de investimentos. Não só o Tesouro Direto, né? Tu pode abrir conta no Invest, no Banco Inter, na XP, e tem diversas outras corretoras com vários investimentos com rentabilidades ótimas, tá? Tu pode abrir a conta, testar o aplicativo e aquele que tu te adaptar melhor, tu pode ficar com ele. Não tem grandes diferenças, simplesmente a variedade de uma ou outra corretora e a praticidade de se utilizar o aplicativo. Ok, Jefferson? Agora eu já entendi a ideia por trás do Tesouro Direto e o que eu preciso para poder começar a investir. Mas como que eu invisto nele, né? Quais são os títulos para investir? Nós temos 5 principais títulos no Tesouro Direto. É o Tesouro Selic, Tesouro Pré de acumulação, Tesouro Pré com juros semestrais, o Tesouro IPCA de acumulação e o Tesouro IPCA com juros semestrais. Primeira coisa que precisa definir é qual é o teu objetivo. Então temos 3 grandes objetivos para tu investir no Tesouro Direto. O primeiro deles é para reserva de emergência? Segundo, tu quer uma alta rentabilidade para longo prazo? Ou terceiro, é um complemento de renda? Segundo, para qual prazo tu quer o retorno desse teu dinheiro? É para algo imediato? É para 5 anos, 15 anos, 20 anos? Quando tu vai precisar disso? Respondido tudo isso, daí a gente pode partir para os títulos. Se a gente pensar em reserva de emergência, a gente vai para o Tesouro Selic, tá? Não pensa em outros. Reserva de emergência associa ao Tesouro Selic. Se tu não tem a tua reserva de emergência pronta, nem pensa no Tesouro IPCA ou no Tesouro Pré-fixado. Vamos para o Tesouro Selic. E existem 2 títulos, tá? É o 2025 e o 2027. Basicamente, tem alguns benefícios e malefícios, né, de um e outro. Quanto mais próximo o prazo, menos ele oscila. Mas quanto maior o prazo, melhor para a rentabilidade e também porque tu posterga o pagamento do imposto de renda. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, onde eu falo um pouco mais sobre cada um desses 2 investimentos. Mas, reserva de emergência ou para prazos mais curtos, imediatos, assim, pensa em Tesouro Selic. Segundo objetivo, quero rentabilidade para prazos mais longos. Olha, então a gente vai para os investimentos de acumulação. Então são os tesouros pré-fixados e Tesouro IPCA, ambos de acumulação. E é só isso, tá? Tesouro pré-fixado e Tesouro IPCA. Os 2 são para longo prazo e vão te pagar os juros mais o principal somente lá no vencimento. Todos eles, tanto o Tesouro Selic, Tesouro Pré, Tesouro IPCA, Tesouro Pré e IPCA com juros semestrais, todos os títulos do Tesouro Direto, tu consegue resgatar antecipadamente. Então tem um vencimento lá para frente, mas tu pode resgatar a hora que tu quiser, assim como eu tinha comentado lá no início, tá? Até 13 horas tu consegue o dinheiro no mesmo dia e após as 13 horas tu consegue no próximo dia útil. Mas quando a gente investe em Tesouro Pré e Tesouro IPCA de acumulação, tu pode acabar pagando uma penalidade maior se tu resgatar antes. Então existe uma certa penalidade, que seria um spread, que é a diferença entre compra e venda do título, que tu paga se tu resgatar antecipadamente, e também tu pode sofrer mais com marcação a mercado. Já falei bastante sobre marcação a mercado, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Então quando a gente pensa nesses 2 investimentos, a gente pensa mais para o longo prazo, tá? Pensa que tu só vai resgatar no vencimento.
O Tesouro Selic, que eu comentei antes, como ele tem uma variação muito pequena por resgatar antecipadamente ao vencimento, ele é aconselhável para a reserva de emergência. A variação de marcação a mercado dele é muito pequena e a penalidade entre compra e venda também é bem pequena, tá bom? Dentro do Tesouro Pré de Acumulação e IPCA de acumulação, tu tem prazos diferentes. Então, é por isso que é importante tu saber o prazo que tu quer resgatar esse teu investimento. Quanto maior o prazo, maior a rentabilidade e também, por tu estar postergando o pagamento do imposto de renda, vai aumentar ainda mais a tua rentabilidade. Porque o dinheiro que está lá sem tu pagar o imposto de renda, ele vai se multiplicando a juros compostos. E lá no vencimento tu paga imposto de renda a juros simples. Então é muito melhor, tá? Muito cuidado com o pré-fixado, porque ele pode parecer o mais simples, mas também é o mais arriscado. Ele não te protege da inflação. Já o Tesouro IPCA, ele te protege da inflação independente de quanto ela seja. Se a inflação subir, ele rende mais. No pré-fixado é aquele valor e não muda. Este é um ótimo momento para tu investir em pré-fixados, porque a tendência é de queda da inflação. Mas a gente nunca sabe, é arriscado, né? Então, normalmente os pré-fixados são indicados para pessoas que têm um pouco mais de conhecimento sobre investimentos. Então, fique atento. Normalmente se diz para investir em até 10% para pré-fixados. Mas cuide bem o quanto tu gostaria de investir, estude bastante para poder fazer os teus investimentos de uma forma mais correta e tranquila para tu não ficar preocupado em estar perdendo dinheiro, né? E o último objetivo que a gente precisa falar aqui é complemento de renda. Então são os pré-fixados com juros semestrais e IPCA com juros semestrais. Neles tu recebe juros a cada 6 meses. Enquanto os IPCA e pré-fixados de acumulação, todos os juros vão ser recebidos somente lá no vencimento. Então, que nem eu falei, né? Se tu recebe somente lá no vencimento, ele está lá dentro a juros compostos se multiplicando. Quando tu recebe esses juros de complemento de renda, os juros que se multiplicaram, tu vai lá e retira. Então eles param de render. Acaba tendo uma rentabilidade menor do que os de acumulação, mas ajuda a tu ter maior diversidade de investimentos. Tu pode pegar esse dinheiro e investir em outras coisas, em outros investimentos, ou mesmo utilizar para si algum gasto nesse meio do caminho. Porque os de acumulação, até 2045, por exemplo, é um prazo bem longo, né? Então a gente tem os pré-fixados e IPCA. Pré-fixado vai te pagar juros em 15 de janeiro e 15 de julho. E os de IPCA podem te pagar em fevereiro e agosto, no dia 15, ou 15 de maio e 15 de novembro. Depende se é par ou ímpar. Se for par, é em fevereiro e agosto, e se for ímpar, é maio e novembro. Então a gente pode fazer uma estratégia, né, de utilizar uma parte do nosso capital em pré-fixados e IPCA pares e ímpares para poder ter uma receita em mais meses durante o ano. Se tu quer saber um pouco mais sobre isso, eu fiz 2 vídeos, tá? Pode dar uma olhadinha aqui, de pré com juros semestrais e IPCA com juros semestrais. Vai ajudar bastante no teu conhecimento sobre Tesouro Direto. Se tiver interesse na minha consultoria, o link fica aqui na descrição, tá? Mas se tiver alguma dúvida, sugestão de novo vídeo, escreve aqui embaixo que eu vou adorar ler e responder todo mundo. Muito obrigado e tchau, tchau!